Jesus guia os meus passos para que eu viva uma vida segundo a vontade de Deus. Existe uma diferença entre estar ocupado e estar direcionado. Muita gente anda, decide, produz, se esforça, mas no fundo sente uma pergunta silenciosa, acompanhando cada passo. Será que isso é a vontade de Deus ou apenas a minha tentativa de acertar? Esse incômodo não nasce da dúvida sobre Deus, nasce do desejo sincero de não desperdiçar a própria vida, caminhando fora do centro daquilo que Ele planejou. É possível fazer muitas coisas certas e ainda assim não viver alinhado. Jesus nunca prometeu um mapa completo, Ele prometeu presença, e é exatamente aí que muitos se confundem. Querem clareza total, garantias antecipadas, confirmação antes do passo. Mas o reino de Deus funciona de outra forma. A direção vem enquanto se anda. A vontade de Deus se revela no relacionamento, não no controle. Quando tentamos substituir confiança por certeza, a fé enfraquece e a caminhada se torna pesada. Há pessoas que não erram por rebeldia, erram por ansiedade espiritual. Querem fazer a coisa certa, mas aceleram decisões sem esperar o ritmo de Jesus. Outras ficam paradas porque têm medo de errar e acabam não obedecendo a nada. Em ambos os casos, o problema não é falta de amor por Deus, é dificuldade de discernir como Ele guia de verdade. Jesus não empurra, Ele conduz. Não pressiona, Ele orienta. Não confunde, Ele clareia o coração. Viver segundo a vontade de Deus não é acertar tudo. É aprender a ouvir, ajustar e continuar. É aceitar que nem todo passo virá com segurança emocional, mas todo passo guiado por Jesus produzirá paz interior, mesmo em meio à incerteza. A paz não vem porque tudo está claro, vem porque o coração está alinhado. Este conteúdo não é para quem procura fórmulas rápidas ou respostas prontas. É para quem deseja aprender a caminhar com Jesus de forma consciente, diária e real. Para quem quer decisões que nascem da comunhão, não da pressão. Para quem entende que viver a vontade de Deus não é um evento isolado, é um estilo de vida construído passo a passo. Jesus guia seus passos não para te levar mais rápido, mas para te levar mais inteiro. Ele não revela tudo de uma vez porque quer sua dependência diária. E essa dependência não enfraquece, fortalece. Quando você aprende a caminhar assim, a vida deixa de ser uma sequência de tentativas e passa a ser uma jornada conduzida. Porque Deus nunca revela todo o caminho de uma vez. Deus não esconde o caminho por crueldade. Ele revela por amor. Se Ele mostrasse tudo de uma vez, a dependência se perderia. A fé se transformaria em estratégia. O relacionamento daria lugar ao controle. Jesus guia passo a passo porque quer caminhar com você, não apenas te dar instruções e observar de longe. A revelação gradual protege o coração. Quando você sabe demais antes do tempo, a ansiedade aumenta. A mente tenta antecipar problemas, calcular riscos, controlar resultados. A direção de Deus não funciona assim. Ele chama para confiar no próximo passo, não no resultado final. A obediência diária sustenta mais do que a visão distante. Existe um motivo espiritual profundo nisso. Deus forma caráter enquanto conduz direção. Se Ele entregasse o destino sem o processo, você chegaria sem estrutura. O caminho molda mais do que o ponto de chegada. Jesus usa o percurso para ajustar intenções, curar pressas, revelar motivações erradas e fortalecer a fé. Muitos querem saber o futuro para se sentirem seguros. Jesus quer ensinar segurança na presença dele agora. A fé madura não pergunta o que vai acontecer depois, pergunta quem está comigo enquanto caminho. Quando você aprende isso, a ansiedade diminui e a sensibilidade espiritual aumenta.
A vontade de Deus não é um roteiro fechado, é um relacionamento vivo. Ela se adapta enquanto você cresce. Algumas coisas só fazem sentido depois que você dá o passo anterior. Outras só são reveladas quando você está preparado para obedecer sem negociar. Deus revela no tempo certo para proteger você de si mesmo. A revelação progressiva também impede orgulho espiritual. Quando você acha que já sabe tudo, para de ouvir. Jesus guia quem permanece atento, não quem se acha pronto. Cada passo dado em dependência mantém o coração ensinável, sensível e alinhado. Aprender a viver assim muda tudo. Você deixa de cobrar clareza e passa a buscar comunhão. Em vez de ansiedade por respostas, nasce uma confiança silenciosa. Mesmo sem entender tudo, você segue porque reconhece a voz que conduz. Essa é a base de uma vida segundo a vontade de Deus. Jesus não quer que você corra na frente, Ele quer que você ande com Ele. E quando você aceita caminhar sem ver tudo, descobre algo poderoso. A vontade de Deus não é pesada, ela é segura, não é confusa, ela é estável, não é distante. Ela se manifesta no passo que você dá hoje. A diferença entre escolher o certo e escolher a vontade de Deus. Nem tudo o que parece certo está alinhado com a vontade de Deus. Essa é uma das confusões mais comuns na caminhada cristã. Há decisões corretas do ponto de vista humano, lógicas, bem intencionadas, até moralmente aceitáveis, mas que não nascem da direção de Jesus. Escolher o certo pode trazer bons resultados. Escolher a vontade de Deus transforma o interior e sustenta o futuro. O certo se baseia em critérios visíveis. O que funciona, o que é mais seguro, o que faz sentido agora. A vontade de Deus se baseia em alinhamento espiritual. Ela pode até contrariar a lógica imediata, mas sempre traz paz profunda. O certo acalma a mente. A vontade de Deus alinha a alma. Essa diferença é sutil, mas decisiva. Muitas pessoas tomam decisões corretas e depois se perguntam por que se sentem vazias, cansadas ou desconectadas. Não erraram moralmente, não desobedeceram explicitamente. Apenas decidiram sem consultar Jesus de verdade. Quando a decisão nasce apenas da razão, o coração fica de fora. Quando nasce da comunhão, o coração encontra descanso, mesmo diante de desafios. Jesus nunca chamou discípulos para escolherem apenas o que parecia correto. Ele chamou para segui-lo. Seguir envolve abrir mão de algumas certezas pessoais. Envolve confiar quando a lógica não garante conforto. A vontade de Deus nem sempre facilita, mas sempre aprofunda. Ela não poupa do esforço, mas livra do desperdício. Há decisões certas que alimentam o ego e decisões guiadas por Deus que fortalecem o caráter. Há escolhas corretas que aceleram resultados e escolhas alinhadas que preservam o coração. A diferença aparece com o tempo. O certo pode até funcionar por um período, mas a vontade de Deus sustenta ao longo da vida. Jesus guia pelo Espírito, não apenas pelo bom senso. O bom senso é importante, mas não substitui a direção espiritual. Quando você começa a decidir apenas pelo que parece certo, corre o risco de viver uma vida organizada, porém desconectada. Quando decide com Jesus, a vida pode até ser desafiadora, mas permanece alinhada. Discernir essa diferença exige silêncio interior. Exige oração, que escuta mais do que fala. Exige disposição para abrir mão de opções atraentes que não carregam a paz de Deus. A paz aqui não é ausência de medo, é confirmação interior. Mesmo com dúvidas, algo permanece firme por dentro. Escolher a vontade de Deus também exige coragem. Coragem para dizer não ao que todos aprovam. Coragem para esperar quando todos correm. Coragem para obedecer quando não há aplauso. Jesus honra esse tipo de decisão, porque ela nasce da confiança, não da pressão.
Quando você aprende a diferenciar o certo da vontade de Deus, algo muda no seu modo de viver. As decisões se tornam mais conscientes. A pressa diminui. A ansiedade perde força. Você passa a perguntar menos o que vai dar certo e mais onde Jesus está conduzindo. Essa mudança protege o coração de muitos desvios silenciosos. A vontade de Deus não compete com o certo, ela o transcende. Ela leva você além do funcional e te conduz ao essencial. E quando você escolhe viver assim, percebe que não está apenas fazendo boas escolhas, está sendo guiado, está caminhando com Jesus, está vivendo uma vida que faz sentido não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Como Jesus usa a paz como confirmação de direção. Jesus raramente confirma caminhos com sinais espetaculares. Na maioria das vezes, ele confirma com paz. Não uma paz superficial, nem ausência total de medo, mas uma paz firme que permanece mesmo quando a decisão não é confortável. Essa paz não grita, não empolga, não acelera, ela sustenta. E aprender a reconhecê-la muda completamente a forma como você discerne a vontade de Deus. A paz que vem de Jesus não depende de cenário favorável. Ela aparece mesmo quando o futuro ainda é incerto. Você pode não saber exatamente como tudo vai se resolver, mas sente que aquele passo não fere sua consciência nem divide seu coração. Essa é uma marca clara de direção espiritual. Quando Jesus guia, o interior se alinha antes que o exterior se organize. Muitos confundem paz com entusiasmo. O entusiasmo é emocional, instável, impulsivo. A paz é espiritual, constante, silenciosa. Você pode até sentir frio na barriga, mas não sente conflito interno. A decisão não gera tormento prolongado. Ela exige coragem, mas não produz confusão. Onde Jesus conduz, a mente pode questionar, mas a alma descansa. Quando não há paz, mesmo que tudo pareça certo por fora, algo precisa ser revisto. A ausência de paz não é condenação, é alerta. Jesus usa esse desconforto interno para proteger você de decisões que aparentam ser boas, mas não estão alinhadas com o tempo ou com o propósito de Deus. Ignorar esse sinal costuma custar caro depois. A paz também funciona como freio. Em momentos de pressa, quando a ansiedade empurra para decisões rápidas, Jesus retira a paz para forçar desaceleração. Não é castigo, é cuidado. Ele prefere que você espere do que avance sem alinhamento. A paz não apenas confirma, ela orienta o ritmo. Existe uma diferença importante entre medo humano e ausência de paz espiritual. O medo pode existir mesmo em decisões guiadas por Deus. Moisés teve medo, Pedro teve medo, os discípulos tiveram medo, mas havia direção. A ausência de paz, por outro lado, traz divisão interior, confusão persistente, inquietação que não se resolve nem com oração apressada. Essa inquietação é um convite ao silêncio e à escuta mais profunda. Jesus ensina a discernir a paz pela permanência. Emoções passam, a paz permanece. Se depois de orar, refletir e esperar, aquela decisão continua trazendo serenidade interior, mesmo com desafios, isso é sinal de confirmação. Se, ao contrário, o peso aumenta, a confusão cresce e a inquietação não cede, é sinal de que algo ainda precisa ser ajustado. Aprender a seguir a paz exige maturidade espiritual. Exige parar de buscar apenas respostas rápidas e começar a observar o próprio interior com honestidade. Jesus fala muito através do que ele estabelece dentro de você. Quem aprende a escutar essa paz anda com mais segurança, mesmo sem ter todas as respostas. Quando a paz guia, a caminhada se torna mais leve. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o coração não está em guerra consigo mesmo. Essa paz é um dos maiores presentes de Jesus para quem deseja viver a vontade de Deus.
Ela não promete facilidade, mas garante alinhamento, e onde há alinhamento, há sustentação. O perigo de se mover sem consultar Jesus. Existe um risco silencioso em se movimentar demais sem parar para ouvir. Não é rebeldia declarada, é autoconfiança espiritual disfarçada de boa intenção. A pessoa quer fazer o bem, quer avançar, quer resolver, mas começa a decidir sozinha aquilo que deveria ser discernido em comunhão. Quando isso acontece, a vida até anda, mas o coração perde o eixo. Mover-se sem consultar Jesus gera cansaço que não se explica. Você faz, resolve, entrega resultados, mas por dentro algo fica desalinhado. A mente está ativa, o corpo ocupado, mas a alma inquieta. Isso acontece porque a direção de Deus não foi considerada no ritmo da decisão. Jesus não é contra movimento, ele é contra movimento sem relação. Muitos erros espirituais não nascem do pecado, nascem da pressa. Pressa de resolver, de crescer, de mudar de fase. A pressa empurra decisões antes do tempo e rouba a sensibilidade espiritual. Quando você se move sem consultar Jesus, começa a depender mais da própria lógica do que da direção divina. Aos poucos, a oração vira confirmação do que já foi decidido, não busca sincera de orientação. Jesus permite que alguns caminhos avancem, mesmo sem consulta para ensinar algo essencial. Ele não abandona, mas deixa sentir o peso da decisão solitária. Não como punição, mas como aprendizado. Esse peso revela que não fomos criados para conduzir a vida sozinhos. Fomos criados para caminhar acompanhados. Outro perigo de se mover sem consultar Jesus é confundir portas abertas com aprovação divina. Nem toda facilidade é sinal de Deus. Algumas portas se abrem porque você empurrou com força suficiente. A ausência de obstáculos não garante alinhamento espiritual. Jesus guia também pelo freio, pela resistência e até pelo desconforto interno. Quando a decisão nasce sem consulta, a responsabilidade pesa mais. Você carrega o resultado sozinho. Quando nasce em comunhão, mesmo que seja difícil, existe paz e sustentação. A diferença não está no resultado imediato, mas na forma como o coração atravessa o processo. Consultar Jesus exige humildade. Exige admitir que você não enxerga tudo. Exige desacelerar quando tudo pede rapidez. Exige silêncio quando a ansiedade quer resposta imediata. Mas essa consulta preserva algo precioso: a sensibilidade espiritual. Quem consulta Jesus com frequência erra menos e, quando erra, aprende mais rápido. O perigo não é apenas errar o caminho, é se acostumar a caminhar sem ouvir. Quando isso acontece, a vida espiritual vira rotina, não relacionamento. Jesus não quer ser apenas lembrado nos grandes momentos. Ele quer participar das decisões simples, dos passos cotidianos, das escolhas que parecem pequenas, mas moldam o futuro. Quando você aprende a parar antes de agir, algo muda. A pressa diminui, a clareza aumenta, a paz retorna. Não porque todas as respostas aparecem, mas porque você sabe que não está sozinho na decisão. Jesus não exige perfeição, ele deseja participação. Mover-se sem consultar Jesus pode até parecer eficiência, mas custa caro no longo prazo. Caminhar com ele pode parecer mais lento, mas preserva o coração. E quando o coração está preservado, a vontade de Deus deixa de ser um peso e passa a ser um caminho seguro. Obediência antes de entendimento, o princípio que transforma a caminhada. Existe um ponto da vida espiritual em que Jesus não explica, ele chama. Não porque queira confundir, mas porque quer formar algo mais profundo do que compreensão intelectual. A obediência que espera entender tudo antes de agir ainda está baseada no controle. A obediência que confia antes de entender está baseada no relacionamento. Jesus trabalha principalmente com essa segunda.
Muitos travam espiritualmente porque querem garantias completas. Querem saber como vai terminar, o que vai custar, quais riscos estão envolvidos. Mas a fé ensinada por Jesus nunca foi construída sobre explicações antecipadas. Foi construída sobre confiança progressiva. Cada passo obedecido abre entendimento para o próximo. Quem exige entender tudo primeiro acaba não saindo do lugar. A obediência precede a clareza porque o coração precisa ser alinhado antes da mente ser informada. Se Deus explicasse tudo antes, muitas decisões seriam tomadas por interesse, não por fé. Jesus conhece as intenções mais profundas. Ele sabe quando a explicação nos faria escolher pelo benefício e não pela vontade do Pai. Na prática, isso gera desconforto. Você sente que deveria fazer algo, mudar algo, abrir mão de algo, mas não consegue justificar racionalmente. O Espírito Santo gera convicção antes de gerar lógica. Essa convicção não vem como pressão, vem como insistência tranquila. Algo dentro de você sabe que precisa obedecer, mesmo sem conseguir explicar por quê. Obedecer sem entender não é agir no escuro, é agir confiando em quem está guiando. Os discípulos deixaram redes, mesas e rotinas sem entender o que viria depois. Não tinham um plano claro, mas tinham Jesus à frente, e isso foi suficiente. A clareza veio no caminho, não antes dele. Quando você obedece antes de entender, algo se quebra por dentro. O orgulho espiritual, a necessidade de controle, a ideia de que só caminha quem compreende tudo. Essa quebra não te enfraquece, te libera. Você passa a viver com menos ansiedade e mais sensibilidade espiritual. A obediência limpa o interior para que a direção se torne mais nítida. Jesus honra esse tipo de obediência porque ela revela confiança verdadeira. Não é obediência forçada, é entrega consciente. Você não sabe tudo, mas sabe em quem confia. E essa confiança sustenta mais do que qualquer explicação detalhada. Com o tempo, você percebe que muitas coisas só fazem sentido depois que foram obedecidas. A clareza chega como confirmação, não como condição. O coração amadurece, a fé se fortalece. A caminhada se torna mais leve, porque você não precisa mais carregar o peso de entender tudo para continuar. A obediência antes do entendimento protege você de escolhas movidas apenas por conveniência. Ela alinha a vida com a vontade de Deus, mesmo quando essa vontade confronta planos pessoais. E no final, você descobre algo essencial. Obedecer Jesus nunca te leva para longe do propósito. Sempre te conduz mais fundo nele, quando Jesus fecha portas para te proteger. Nem toda porta fechada é perda. Muitas são livramento. Jesus fecha portas não para frustrar seus planos, mas para preservar o seu futuro. O problema é que, quando algo não acontece como esperado, a primeira reação é insistir, empurrar, tentar abrir à força aquilo que claramente encontrou resistência. Poucos param para perguntar se aquela resistência não é, na verdade, direção. Portas fechadas confrontam o ego, porque nos obrigam a aceitar limites. Elas desmontam a ideia de que esforço sempre resolve tudo. No reino de Deus, nem tudo se conquista pela insistência. Há caminhos que, se abertos, causariam feridas profundas mais adiante. Jesus enxerga o que você não vê. Ele conhece as consequências escondidas atrás de oportunidades aparentemente perfeitas. Quando uma porta se fecha, algo dentro de você também é testado. A confiança. Você confia em Deus apenas quando Ele abre ou também quando Ele impede. Muitos querem Jesus como guia para avançar, mas não como guardião que bloqueia. Só que a proteção faz parte da condução. O mesmo amor que leva adiante é o amor que segura quando avançar causaria dano. Há portas que se fecham porque ainda não é o tempo. Outras porque nunca foram de Deus. Discernir isso exige maturidade espiritual. A pressa tenta reabrir tudo rapidamente.
A fé aprende a esperar e observar. Quando a porta é fechada por Deus, insistir gera desgaste emocional, confusão espiritual e perda de paz. Quando você aceita, mesmo sem entender, a paz retorna. Jesus também fecha portas para ensinar desapego. Às vezes, você se apega a uma ideia, a um plano ou a uma expectativa que não sustenta mais o que você se tornou. A porta fechada marca o fim de uma fase. Não é castigo, é transição. Deus encerra ciclos com firmeza para que você não viva preso ao que já passou. Outra razão pela qual Jesus fecha portas é proteção emocional. Nem tudo o que você deseja está preparado para cuidar de você. Algumas experiências até parecem boas no início, mas cobrariam um preço alto depois. Deus não negocia sua integridade interior. Se algo ameaça sua paz, seu caráter ou sua fé, ele bloqueia, mesmo que doa. Aceitar uma porta fechada exige fé madura. Exige dizer, eu não entendo agora, mas confio. Esse tipo de confiança gera descanso. O coração para de lutar contra Deus e começa a caminhar com Ele novamente. A resistência diminui. A sensibilidade espiritual volta. A clareza começa a se formar. Quando você aprende a respeitar portas fechadas, algo muda na sua forma de viver. Você passa a ouvir mais, insistir menos e confiar melhor. Percebe que nem todo não é rejeição. Muitos não são cuidado disfarçado. Muitos limites são amor silencioso. Jesus não fecha portas para te atrasar. Ele fecha para te proteger de caminhos que não sustentariam o propósito que Ele tem para a sua vida. E quando você aceita essa proteção, mesmo com dor, descobre que a vontade de Deus não apenas direciona seus passos, ela guarda seu coração enquanto você caminha. Os hábitos diários de quem anda na vontade de Deus. Viver a vontade de Deus não é resultado de uma grande decisão isolada, é fruto de pequenos alinhamentos diários. Jesus não guia apenas em momentos decisivos, ele orienta no cotidiano. A forma como você começa o dia, como reage às pressões, como escuta antes de falar e como escolhe obedecer nas coisas simples, constrói uma caminhada estável e sensível à direção divina. Um dos hábitos mais importantes é o silêncio intencional. Não o silêncio vazio, mas o silêncio que cria espaço para ouvir. Quem anda na vontade de Deus aprende a diminuir o ruído interior antes de tomar decisões. A pressa rouba discernimento. O silêncio devolve clareza. Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos porque sabia que a direção nasce na escuta, não na agitação. Outro hábito essencial é a oração constante, simples e honesta. Não apenas orações longas, mas conversas frequentes. Quem caminha com Jesus, fala com Ele ao longo do dia, consulta antes de agir, ajusta pensamentos em tempo real. Essa oração contínua mantém o coração alinhado e evita decisões impulsivas. A vontade de Deus se percebe mais facilmente quando a comunhão é constante. A obediência nas pequenas coisas também define o caminho. Grandes direções são sustentadas por pequenas fidelidades. Quando você obedece no simples, sua sensibilidade espiritual aumenta. O coração aprende a reconhecer a voz de Jesus com mais clareza. Quem ignora os pequenos ajustes acaba perdendo discernimento nos grandes momentos. Outro hábito marcante é a disposição para corrigir o rumo rapidamente. Pessoas guiadas por Jesus não insistem em erros por orgulho. Elas ajustam quando percebem desalinhamento, pedem perdão, voltam atrás, reavaliam escolhas. Essa flexibilidade espiritual mantém a caminhada leve e preserva a paz interior. A leitura da palavra também sustenta o alinhamento diário, não como obrigação, mas como referência. A palavra calibra decisões, confronta intenções e amplia discernimento. Jesus guia passos que estão ancorados na verdade.
Sem essa referência, a direção se torna subjetiva demais e vulnerável às emoções do momento. Quem anda na vontade de Deus também desenvolve o hábito de observar os frutos. Não apenas resultados externos, mas frutos internos. Paz, coerência, humildade, constância. Quando esses frutos diminuem, algo precisa ser revisto. Jesus guia pela frutificação, não apenas pela atividade. Esses hábitos não tornam a caminhada perfeita, mas a tornam sensível. Você passa a perceber quando algo sai do eixo mais rápido. O coração fica treinado, a consciência permanece viva. E mesmo quando surgem dúvidas, existe uma base sólida que sustenta as escolhas. A vontade de Deus se manifesta com mais clareza na rotina do que nos eventos extraordinários. Quem cuida do dia a dia anda com mais segurança nos grandes cruzamentos da vida. Jesus guia passos simples com fidelidade constante, e essa fidelidade diária constrói uma vida alinhada, firme e profundamente direcionada. Quando a vontade de Deus entra em conflito com seus planos, existe um ponto inevitável da caminhada em que o que você planejou entra em choque com o que Jesus está conduzindo. Esse conflito não acontece porque seus planos são ruins, mas porque nem tudo o que desejamos sustenta o propósito que Deus está formando. O confronto entre vontade própria e vontade de Deus é um dos lugares mais decisivos da vida espiritual. Quando os planos são contrariados, a primeira reação costuma ser resistência. Você tenta ajustar Deus ao que já decidiu. Ora pedindo confirmação, quando no fundo espera apenas permissão. Mas Jesus não negocia direção. Ele convida à rendição. E essa rendição não é perda, é realinhamento. O que parece renúncia, na verdade, é proteção. A vontade de Deus confronta planos, porque Deus vê o todo. Você enxerga o agora, Ele enxerga o depois. Muitos projetos pessoais fazem sentido no presente, mas cobrariam um preço alto no futuro. Jesus interrompe antes que a dor seja maior. Não porque quer frustrar, mas porque quer preservar quem você está se tornando. Esse conflito revela quem governa o coração. Enquanto os planos pessoais comandam, a fé vive em tensão. Quando a vontade de Deus assume o centro, a paz retorna, mesmo que o caminho fique mais estreito. A paz não vem porque tudo saiu como você queria, mas porque o coração parou de lutar contra Deus. Abrir mão de um plano dói porque mexe com identidade. Você investiu tempo, expectativa, energia emocional. Mas Jesus nunca pede renúncia sem oferecer algo mais profundo. Ele não tira por tirar, ele ajusta para alinhar. A vontade de Deus não rouba sentido, ela aprofunda o sentido da vida. Esse processo exige maturidade espiritual. Exige reconhecer que nem tudo o que você quer é o que você precisa. Exige confiar que Deus sabe conduzir melhor do que você mesmo. Essa confiança não se constrói de um dia para o outro. Ela nasce de experiências em que você percebe que obedecer, mesmo sem entender, trouxe mais paz do que insistir. Quando você aceita o conflito e escolhe obedecer, algo muda internamente. A ansiedade diminui, a comparação perde força, o coração se torna mais leve. Não porque perdeu sonhos, mas porque ganhou direção. A vontade de Deus não elimina desejos, ela os purifica. Viver esse tipo de rendição não te enfraquece, te fortalece. Você deixa de carregar o peso de provar que seu plano era certo. Passa a caminhar com a segurança de quem confia que Jesus está à frente. E quando Jesus guia, mesmo os caminhos difíceis produzem crescimento, clareza e vida. Esse conflito entre planos e vontade de Deus não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de amadurecimento. É Deus ajustando o leme antes que a rota se torne perigosa. Quem aprende a se render nesse ponto passa a viver com mais liberdade, menos ansiedade e mais alinhamento. A vontade de Deus não compete com seus planos.
Ela revela quais merecem permanecer. E quando você aceita esse filtro, descobre que viver segundo a direção de Jesus não diminui sua vida, expande. Como Jesus usa a confusão para gerar dependência. A confusão não é sempre sinal de erro. Em muitos momentos, ela é instrumento de Deus para ensinar algo que a clareza imediata não ensinaria. Jesus permite a confusão quando sabe que a resposta pronta faria você caminhar sozinho. A dependência verdadeira nasce quando você percebe que não tem controle total e precisa se apoiar em Deus de forma mais profunda. Quando tudo está claro demais, o risco é a autossuficiência espiritual. Você decide rápido, avança confiante, mas deixa de consultar. A confusão quebra essa autoconfiança, ela desacelera, obriga a parar. Leva à oração sincera, não mecânica. Jesus usa esse momento para ensinar você a perguntar mais e afirmar menos. A confusão também revela expectativas escondidas. Muitas vezes você não está confuso sobre o caminho. Está confuso porque o caminho não corresponde ao que você queria. Jesus permite essa tensão para expor desejos não alinhados. Ele não faz isso para constranger, mas para ajustar o coração antes que o passo seja dado. Durante a confusão, a fé é refinada. Você aprende a confiar sem sinais claros, aprende a esperar sem garantias, aprende a obedecer pequenas direções enquanto o todo ainda não faz sentido. Essa obediência simples fortalece mais do que grandes decisões tomadas com excesso de certeza. Jesus não abandona na confusão. Ele permanece mais próximo do que nunca. O problema é que muitos tentam fugir desse estado buscando respostas rápidas, opiniões externas ou decisões impulsivas. Quando isso acontece, perdem o que a confusão estava tentando ensinar. A dependência só se forma quando você permanece em Deus, mesmo sem entender. A confusão também treina a escuta. Quando não há direção evidente, você começa a perceber detalhes que antes ignorava. Pequenas inquietações, pequenos sinais de paz, pequenas correções de rota. Jesus guia nessas sutilezas. Quem aprende a andar assim, desenvolve uma sensibilidade espiritual mais profunda. Com o tempo, você percebe que a confusão não durou para sempre. Ela cumpriu um papel. Ela te aproximou de Deus. Te fez orar com mais verdade, te fez confiar com mais humildade. E quando a direção finalmente se torna clara, você já não caminha do mesmo jeito. Caminha mais atento, mais dependente, mais alinhado. Jesus usa a confusão para tirar você do piloto automático, para impedir que decisões importantes sejam tomadas apenas pela lógica. Para lembrar que a vida, segundo a vontade de Deus, não é controlada, é conduzida. E ser conduzido exige entrega diária. Quando você aceita a confusão como parte do processo, algo muda. O desespero diminui. A pressa perde força. Você entende que Deus não está atrasado, apenas trabalhando em um nível mais profundo. A dependência cresce, a fé amadurece. E a caminhada se torna mais consciente. A confusão não é o fim da direção, é o caminho que prepara o coração para segui-la sem orgulho e sem pressa. Jesus usa esse espaço para formar alguém que não apenas sabe para onde vai, mas sabe com quem caminha. O momento em que você percebe que está sendo guiado. Existe um instante silencioso em que a pressão interna diminui. Não porque todos os problemas foram resolvidos, mas porque você percebe que não está mais empurrando a vida sozinho. Esse momento não chega com euforia, ele chega com alívio. Você entende que está sendo guiado quando para de sentir que precisa controlar cada detalhe para que tudo dê certo. Antes, cada decisão vinha carregada de medo de errar. Agora, mesmo sem respostas completas, existe uma confiança tranquila. Você dá passos menores, mas mais conscientes.
Não vive mais correndo atrás de sinais, porque reconhece a presença de Jesus na constância. A direção deixa de ser algo que você precisa arrancar de Deus e passa a ser algo que você percebe enquanto caminha. Um sinal claro desse momento é a diminuição da ansiedade por confirmação externa. Você não depende mais tanto da opinião dos outros, nem de validações constantes. Não porque se tornou autossuficiente, mas porque desenvolveu sensibilidade espiritual. O coração aprende a reconhecer quando algo está alinhado. E quando não está, você sente cedo o suficiente para ajustar. Nesse estágio, a oração muda. Você ora menos pedindo respostas imediatas e mais pedindo discernimento contínuo. A relação com Jesus se aprofunda. Ele deixa de ser apenas alguém que aponta caminhos e passa a ser companhia diária. Caminhar com ele se torna mais importante do que chegar rápido a algum lugar. Você percebe que está sendo guiado quando começa a respeitar o ritmo de Deus. A pressa perde força. A comparação perde sentido. A necessidade de provar algo diminui. Cada passo tem valor porque é dado em comunhão. Mesmo quando há desafios, o coração não se desorganiza como antes. Outro sinal importante é a capacidade de corrigir a rota sem desespero. Quando percebe que algo saiu do eixo, você ajusta sem se condenar. Isso mostra maturidade espiritual. Quem anda sendo guiado entende que ajustes fazem parte da caminhada. Jesus não exige perfeição, ele sustenta o processo. Esse momento também traz clareza sobre o que não é mais necessário. Algumas escolhas deixam de fazer sentido. Alguns caminhos perdem atratividade, não por obrigação, mas por alinhamento. O coração passa a desejar o que gera paz, não apenas o que promete resultado rápido. Quando você percebe que está sendo guiado, algo se estabiliza por dentro. Você não tem todas as respostas, mas tem direção suficiente para hoje. Isso basta. Jesus nunca prometeu clareza total. Prometeu condução diária. E essa condução diária se torna evidente quando você aprende a confiar mais no passo presente do que no mapa completo. Esse é um dos momentos mais seguros da caminhada espiritual. Não porque tudo está claro, mas porque você sabe quem está guiando. A vida deixa de ser uma tentativa constante de acerto e passa a ser uma jornada acompanhada. E quando Jesus guia, mesmo os caminhos difíceis produzem paz no meio do processo. Viver à vontade de Deus é andar com Jesus todos os dias. Chega um ponto da caminhada em que você entende algo essencial. A vontade de Deus não é um lugar distante que você precisa alcançar. Ela é uma forma de andar. Não é um destino fixo, é um relacionamento vivo. Viver segundo a vontade de Deus é caminhar com Jesus no ritmo dele, com atenção diária, com entrega contínua e com o coração disposto a ajustar sempre que necessário. Muitas pessoas passam a vida tentando descobrir qual é a vontade de Deus, como se fosse um segredo escondido. Mas Jesus nunca tratou a vontade do Pai como mistério inacessível. Ele tratou como convivência. Quem anda com ele, aprende no caminho. Quem permanece com ele é conduzido naturalmente. A vontade de Deus se manifesta na constância, não apenas em grandes decisões. Quando você anda com Jesus todos os dias, a direção deixa de ser um peso. Você não acorda mais com a sensação de que precisa acertar tudo. Você acorda com a disposição de ouvir, obedecer e confiar. Mesmo quando surgem dúvidas, elas não paralisam. Mesmo quando surgem desafios, eles não desorganizam o interior. A presença sustenta mais do que a certeza. Nesse estágio, a vida espiritual se torna mais simples e mais profunda ao mesmo tempo. Simples porque você não vive mais tentando decifrar sinais o tempo todo. Profunda porque sua relação com Deus se fortaleceu. Você aprende a reconhecer a vontade de Deus nos pequenos ajustes, nas escolhas diárias, nas decisões que ninguém vê, mas que moldam quem você está se tornando.
Jesus não promete ausência de erros, mas promete correção amorosa. Quem anda com ele não fica perdido por muito tempo. O Espírito Santo ajusta, redireciona, alerta e consola. Essa segurança interior é um dos maiores sinais de uma vida alinhada com Deus. Você sabe que mesmo se errar, não está fora do cuidado divino. Viver a vontade de Deus também traz liberdade. Liberdade de não competir, liberdade de não comparar, liberdade de não se apressar. Você entende que cada pessoa tem um ritmo, um processo, um caminho, e o seu caminho está sendo conduzido. Isso traz descanso. Um descanso que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que você não caminha sozinho. Quando Jesus guia seus passos, a vida ganha coerência. As decisões fazem mais sentido. Os limites são respeitados. As portas abertas são recebidas com gratidão. As portas fechadas são aceitas com maturidade. Tudo encontra lugar porque tudo passa pelo relacionamento com Ele. A vontade de Deus não é pesada, não é confusa, não é opressora. Ela é segura. Ela guarda o coração enquanto conduz os passos. E quanto mais você anda com Jesus, mais percebe que viver segundo a vontade do Pai não significa perder quem você é. Significa se tornar quem você foi criado para ser. Se hoje você sente o desejo sincero de viver alinhado com Deus, saiba que esse desejo já é sinal de direção. Continue andando, continue ouvindo, continue ajustando. Jesus não guia à distância, Ele caminha ao seu lado passo a passo todos os dias.